Vamos lá então, irmãos. Êxodo, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito algum. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou seu cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Na mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes e amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Agora o outro texto, igreja, vocês não precisam abrir, apenas acompanhem. Ele se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Até aí, a igreja pode estar se assentando. Igreja do Senhor, muitas vezes nós nos esquecemos que a Páscoa, ela não começou lá em Jerusalém, mas sim muito tempo antes, lá no Egito. Muito antes da cruz e muito antes do túmulo vazio, houve uma noite em que as portas foram marcadas com sangue. Portanto, igreja, portanto, irmão, irmã, ouvinte da palavra do Senhor, a Páscoa, ela não é apenas um feriado, mas a Páscoa, ela é a espinha dorsal da história da redenção humana. O povo de Israel, ele estava escravizado, como nós bem sabemos, por mais de 400 anos lá no Egito.
Eles estavam sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa de um futuro melhor. Mas foi nesse momento caótico, foi nesse momento de desesperança, foi nesse momento de angústia, foi aí então que Deus, Ele estabeleceu um memorial eterno, a saber, a Páscoa. E a palavra Páscoa, igreja, significa passagem, passar por cima. E é a passagem, igreja, da escravidão para a liberdade, é a passagem da morte para a vida, é a passagem do juízo para a salvação. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, a Páscoa, ela começou no Egito, mas ela encontrou o seu verdadeiro significado lá na cruz do Calvário. Mas para melhor entendermos isso tudo que nós estamos falando, nós precisamos olhar aqui para 3 elementos fundamentais desta história. A saber, o primeiro elemento, o cordeiro; o segundo elemento, o sangue; e o terceiro elemento, a libertação. E por essa razão, hoje, vos convido a meditarem comigo no tema Páscoa, da escravidão à liberdade plena. Está aqui, inclusive, no Data Show, já o tema, aí sendo exposto. E o primeiro elemento, igreja, é o cordeiro. Segundo o texto que nós lemos, lá no Egito ainda, Deus ordenou que cada família estivesse escolhendo um cordeiro com características muito específicas. Ou seja, não poderia ser um cordeiro qualquer, mas esse cordeiro precisava ser selecionado com muito cuidado. E esse cuidado, as características foram dadas pelo próprio Senhor. O próprio Senhor ditou, o próprio Senhor orientou, o próprio Senhor pediu a forma como deveria ser esse cordeiro ou cabrito. Segundo o texto bíblico, ele precisava primeiramente ser macho, ele precisava ser de 1 ano e ele precisava ser sem defeito. Não podia ser qualquer animal. Por quê? Porque aqui Deus estava ensinando uma verdade profunda. E que verdade é essa, pastor? A verdade é a seguinte, que o pecador só pode viver se um substituto perfeito morrer em seu lugar. E por essa razão, aquele cordeiro precisava ser perfeito. Não podia ter nenhum defeito, precisava estar cumprindo todas as exigências da parte de Deus. Uma outra coisa importante aqui é que o cordeiro, ele não morria por causa da sua própria culpa, mas muito pelo contrário. O cordeiro morria no lugar do primogênito de cada família. E naquela noite, ou o filho morria, ou o cordeiro morria. Ou era um, ou era outro. E aquele cordeiro morria no lugar do filho. Aquele cordeiro, igreja, ele era o plano redentor de Deus para o seu povo. Aquele cordeiro, ele representava o plano redentor de Deus para a humanidade. Aquele cordeiro, ele era a substituição. Aquele cordeiro, ele era a redenção. Aquele cordeiro, ele era praticamente uma sombra de Cristo. Uma sombra da redenção que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Tanto é que séculos depois, passou-se muito tempo, e nós encontramos ali João Batista batizando às margens do Rio Jordão. E quando Jesus se aproxima de João Batista para cumprir a lei, para que ele fosse batizado segundo a exigência da palavra de Deus, ali então João Batista foi tomado pelo Espírito Santo e apontou na direção de Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus foi o nosso Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, que assumiu o meu, o seu, o nosso lugar na cruz do Calvário. Em outras palavras, Jesus foi o meu, o seu, o nosso substituto. Na cruz, o inocente morreu para que o culpado, eu e você, pudéssemos viver. Jesus, igreja, ele não foi apenas um mártir, mas ele foi o nosso substituto perfeito da parte de Deus, para se cumprir a promessa de redenção que foi feita lá no jardim do Éden. E o Senhor disse assim, que da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. E esse um é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Cordeiro substitutivo. Este então é o primeiro elemento importante. E o segundo elemento, igreja, é o sangue. Matar o Cordeiro não era o suficiente. O seu sangue, o sangue desse cordeiro que foi morto, ele precisava ser aplicado nos portais das portas. Sabe por quê? Porque o sangue, ele era o sinal que afastaria o juízo de Deus e selaria uma aliança com o seu povo, uma aliança com os seus queridos, uma aliança com os seus escolhidos. Deus declarou o seguinte: quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de vós. Quando eu vir o sangue, eu, pesache, no hebraico, vou passar por cima. Eu vou dar livramento para vocês. Mas observe uma coisa aqui muito importante, igreja. Deus, ele não exigiu daquele povo perfeição. Deus não exigiu daquele povo moralidade. Deus não exigiu daquele povo boas obras ou alguma perfeição daquelas famílias. A única coisa que Deus disse foi a seguinte: quando eu vir o sangue, eu passarei por alto. Deus não procurou as boas obras. Deus não procurou a moralidade, Deus não procurou a perfeição, mas Deus procurou um sinal de obediência que era a marca da cruz nos umbrais da porta. Porque o sangue, igreja, era o sinal visível de obediência a um Deus poderoso e fé na nova aliança que Deus estava ali estabelecendo com o seu povo, com os seus filhos. O juízo de Deus, ele não parava diante da religiosidade. O juízo de Deus não parava ou não para diante do esforço humano, da moralidade humana. Mas o juízo de Deus, ele para diante do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela noite, o anjo passou por todo o Egito, em casas grandes e pequenas, em casas ricas e pobres, mas havia algo que fazia toda a diferença naquela noite, e esse algo era o sangue, era a marca do sangue na entrada da porta, nos umbrais da porta. Onde havia o sangue, o juízo passava, mas onde não havia o sangue, a morte entrava. E igreja, voltando, muito tempo depois, passado alguns séculos, Jesus agora estava reunido com os seus discípulos, para celebrar assim a sua última Páscoa, e estabelecer ali a ceia do Senhor. Isso lá em Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 20. Nesta ocasião,
Jesus, ele levantou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em vosso favor. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, meu irmão e minha irmã, igreja do Senhor, hoje nós não precisamos mais pintar as nossas portas com sangue. Nós não precisamos mais espargir o sangue de um cordeiro nas portas das nossas casas, porque nós lavamos as nossas consciências e vidas no sacrifício vivo de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Igreja, e é justamente o sangue dele que nos protege da condenação deste mundo, da condenação eterna. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, já nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sangue de Jesus, então, igreja, ele não apenas cobre pecados, mas o sangue de Jesus, ele remove todos os nossos pecados, ele perdoa todos os nossos pecados, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue por nós. O sangue de Cristo é poderoso, é suficiente para nos perdoar de toda e qualquer injustiça. Os meus, os teus, os nossos pecados passados, os meus, os teus e os nossos pecados presentes, os meus, os teus e os nossos pecados futuros, tudo já foi pago, tudo já foi perdoado por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Portanto, meu irmão e minha irmã, onde o sangue de Cristo Jesus ele é aplicado, a condenação ela perde a sua força, pois o sangue de Cristo é a única linguagem que o juízo de Deus respeita. Cristo Jesus cumpriu todas as exigências da justiça divina. E por isso nós nos alegramos, porque nós somos lavados, nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós temos a marca de Deus em nossas vidas, e a marca de Deus em nossas vidas é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus! E o terceiro elemento, igreja, é a libertação. A Páscoa, meus queridos, ela resultou na saída imediata do Egito. Ali, a libertação não foi apenas um livramento de morte, mas foi também a quebra de uma escravidão que durou mais de 400 anos. E Deus ali ordenou para que eles, naquela ocasião, comessem pães ázimos, ou seja, pães sem fermentos naquela noite, simbolizando então a pressa e também a necessidade de deixar o mais rápido possível para trás a massa velha ou a vida antiga, a idolatria que os prendia e voltar-se agora para a novidade de vida e eles então conquistassem a liberdade que Deus os estava oferecendo. A mensagem então naquela ocasião da parte de Deus, ela era bem clara: homens livres que agora vocês passam a ser, vocês não podem mais continuar vivendo como escravos. Basta, chega, acabou, cessou, chegou a libertação, chegou a vitória, chegou a sua bênção. Eu estou no vosso meio, eu sou o Senhor vosso Deus. O eu sou vai livrá-los, o eu sou vai abençoá-los, o eu sou está convosco. E eles estavam agora, igreja, sendo libertos para servir a Deus e possuir uma promessa. E por essa razão o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Cristo
o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado por nós. Nós também, nos dias atuais, nós não vivemos naquela época, mas nós também estávamos escravizados a este mundo, nós estávamos presos ao pecado, nós éramos reféns dos nossos erros, nós não tínhamos força para sair, nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, estávamos debaixo de maldição, éramos réus de juízo, estávamos condenados e fadados ao inferno, éramos escravos de Satanás, mas Cristo, que é a nossa Páscoa, é o nosso libertador, quebrou as cadeias, quebrou as algemas, despedaçou as correntes e nos trouxe liberdade. E por isso a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje, igreja, eu sou livre, você é livre, nós somos livres em Cristo Jesus, para louvar, para adorar, para exaltar, para glorificar e viver em novidade de vida. E nós estamos da mesma forma que Israel, assim, nos preparando para herdar uma promessa. A promessa para Israel era Canaã, uma terra que manava leite e mel. E a nossa promessa é a nova Jerusalém, que está sendo preparada para os salvos, preparado para os libertos, para aqueles que antes eram cativos, mas agora são libertos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ressurreição de Cristo, igreja, ela é a nossa garantia de que a escravidão do pecado, ela foi desmanchada, ela foi destruída, ela foi quebrada. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo assim nos exorta a celebrar a festa, não com fermento da maldade, mas com a sinceridade e a verdade. Ou seja, nós não podemos nos misturar com as coisas efêmeras deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas o nosso compromisso não é com este mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas o nosso compromisso, a nossa identificação é com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, é com o Senhor nosso Deus, com o nosso libertador, é com o Senhor Jesus. E por essa razão, nós que fomos libertos do pecado, nós que fomos libertos desse sistema mundano, nós que temos agora uma nova mente, nós que temos a mente de Cristo, nós que agora fomos transformados em novas criaturas, devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. Em outras palavras, nós não podemos voltar novamente debaixo do jugo da servidão. Devemos lançar fora este fermento, mas sermos puros na presença do Senhor, o nosso Deus. A ressurreição, igreja, ela é a prova de que a escravidão do pecado, ela foi quebrada. E a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, a pedra, ela foi removida. E o túmulo vazio, meu irmão e minha irmã, confirmou a vitória sobre a morte. Portanto, igreja, a cruz, ela pagou a dívida, e a ressurreição, ela assinou o recibo, que nós hoje estamos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero concluir aqui esta mensagem dizendo para a igreja o seguinte: a Páscoa judaica, ela celebrou a liberdade física de uma nação. Aliás, diga-se de passagem, a Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa, ela não é uma celebração. A Páscoa, ela não é uma celebração cristã. A igreja cristã, ela celebra a instituição de Jesus, na sua última Páscoa, a Santa Ceia do Senhor. Mas a Páscoa é importante para nos lembrar de tudo aquilo que nós falamos, porque a Páscoa nos remete, a Páscoa nos faz lembrar que houve um libertador, que libertou o povo no passado,
fez aliança com este povo e cumpriu a promessa de dar uma terra que manava leite e mel para esse povo. E para nós também, a Páscoa ela representa a nossa libertação deste mundo. E nós hoje somos herdeiros da promessa de herdarmos a nova Jerusalém. A Páscoa cristã, a Páscoa para os cristãos, a Páscoa para mim e para você, ela celebra a libertação das nossas almas. E por isso, eu lhes pergunto, o sangue de Cristo já foi aplicado em sua vida? O sangue de Cristo está tendo eficácia, está fazendo efeito em sua vida? Você está valorizando a grande salvação que Cristo lhe ofereceu? Você se apegou mesmo com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento ao que Cristo fez por você lá na cruz do Calvário? Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que tradição, moralidade e legalismos não salvam, mas apenas o sacrifício de Cristo traz salvação. Por essa razão, igreja, confie no sacrifício substitutivo de Cristo e lembre-se que a sua dívida já foi paga, a sua dívida já foi quitada. Portanto, viva como um liberto. A Páscoa é um chamado para a liberdade em Cristo Jesus. Então não fique parado, pois quem foi liberto por Deus não pode continuar preso ao passado, ou vivendo do passado, ou vivendo lembranças. Olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Igreja, na cruz o preço foi pago. No túmulo, a morte ela foi derrotada. E na ressurreição, a esperança nasceu. O sangue foi derramado, a pedra foi removida e a liberdade foi conquistada para nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus os abençoe e uma feliz Páscoa para todos, em nome do Senhor Jesus.